Irmãos, uma das coisas que Deus tem falado muito comigo nesse tempo é justamente sobre o poder do Evangelho. O Evangelho, queridos, é algo tão poderoso, que o Senhor Deus, através de Jesus Cristo, veio estabelecer isso aqui na terra. Amém? Ele não veio estabelecer uma religião, ele não veio estabelecer um movimento. Não, ele veio estabelecer um reino, e este reino que ele veio estabelecer é através do Evangelho. Então, há um poder sobrenatural no Evangelho, há um poder sobrenatural na palavra de Deus, e tudo vai se concentrar sempre na palavra. João capítulo 8, no versículo 32, eu quero convidar você a abrir sua Bíblia. Na verdade, nós vamos pegar a partir do versículo 31, só para me dar esse contexto para você. A palavra do Senhor diz assim: disse, pois, Jesus aos judeus que haviam crido nele. Então, Jesus, em João capítulo 8, ele vai começar aqui a discursar, é um terceiro debate que já está acontecendo, e Jesus está falando para todos, e ele está ali anunciando o Evangelho para todos. Mas a partir do versículo 31, Jesus agora vai falar somente para aqueles que creram. Creram no quê? Naquilo que ele havia falado, no Evangelho que ele havia anunciado. Então, Jesus deixa de falar para todo mundo e fala para aquele grupo que crer nele. E o que Jesus diz? Ele diz assim: disse, pois, Jesus aos judeus que haviam crido nele: se vós permanecerdes na minha palavra, sois verdadeiramente, aleluia, se vós permanecerdes na minha palavra. Ele não falou para permanecer numa religião, ele não falou, porque hoje, queridos, nós temos visto pessoas com algumas experiências ruins ou experiências negativas com o seu relacionamento com Deus, porque de alguma forma um peso da religião foi imposto sobre essa pessoa, foi colocado sobre essa pessoa, e essa pessoa, ao invés dela desfrutar de algo para favorecer, na verdade ela só trocou de jugo. Ela saiu do jugo do inferno, das garras do inferno de Satanás, e ela se tornou agora uma escrava de um sistema, de uma religiosidade muito grande. Aleluia! E no versículo 32, Jesus, depois que ele diz: se vocês permanecer na minha palavra, vocês serão verdadeiramente os meus discípulos. E no 32 ele começa a dizer: e conhecereis a verdade. Aleluia! E conhecereis a verdade. O fato de você conhecer a verdade tem um propósito. Você não conhece a verdade para você ficar, para ser punido. Você conhece a verdade para ficar livre. Oh, aleluia! Você não conhece a verdade da palavra para andar em jugo de escravidão, mas você conhece a verdade, justamente você conhece a palavra, para justamente você ser livre. Livre do que, pastor? De tudo aquilo que te acusa, de tudo aquilo que vai fazer você cair. Aleluia! E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Essa verdade, quem é a verdade? É Jesus Cristo. Jesus Cristo é a palavra é Jesus Cristo. Então João, ele diz, no princípio ele era o verbo estava com Deus, o verbo era Deus. Então quem é esse verbo? É Jesus Cristo. Amém, queridos? Em Gálatas capítulo 5, vai aí para Gálatas capítulo 5, eu vou dar uma sacudida hoje em algumas coisas. Gálatas capítulo 5, versículo 1, eu quero mostrar algumas coisas para você, sobre o poder do Evangelho. Nada é capaz de parar quando você está na verdade. Nada é capaz de paralisar você quando você guarda o mandamento, quando você guarda a palavra do Senhor. Gálatas capítulo 5, ele diz assim, versículo 1, para a liberdade foi que Cristo nos libertou. Aleluia! Para a liberdade foi que Cristo nos libertou. Permanecei, pois firme, e não vos submetais de novo, o quê? A jugo de escravidão. Então o Evangelho, ele não te escraviza, o Evangelho, ele te liberta, o Evangelho te deixa livre. Oh, louvado seja Deus! Volta um pouquinho, vamos para João, aleluia, João capítulo 14,
E depois de ler esses versículos, eu vou entrar para você na mensagem. Aleluia. João capítulo 14, versículo 12. Diz assim: em verdade vos digo, que aquele que crê em mim, aleluia, ele não disse para crer numa religião. Ele diz, para aquele que crê em mim, não é crer no pastor, não é crer no homem, não é crer, querido, naquilo que é falho. Ele está falando para você crer naquilo que é perfeito, para você crer naquilo que é perfeito. Em verdade vos digo, que aquele que crê em mim, fará também as obras que eu faço, e outras maiores fará, porque eu vou para junto do Pai. Aleluia, e olha que nós nem combinamos, mas foi o que a música disse. Aleluia, versículo 13, e tudo, quanto pedirdes em meu nome, isso farei, a fim de que, aleluia, quer dizer, você fará obras como Jesus fez, e outras maiores. Aí ele está dizendo assim, e tudo que você pedir eu farei, a fim de que, qual é o propósito disso? Aleluia, de que o Pai seja glorificado no Filho. Se me pedirdes alguma coisa em meu nome, eu o farei. Agora, Jesus está falando justamente dele, ele está falando do evangelho, ele está falando do reino, ele está falando da verdade, ele está falando da palavra. Ele não está limitando a palavra a homens, porque, irmão, se tem uma coisa que a palavra de Deus faz, é não respeitar protocolos. Aleluia. Como assim, pastor? Existem protocolos e etapas no âmbito natural das coisas. Existe tempo de você plantar, existe tempo de você colher, e durante esse tempo existem os processos. Mas também existem intervenções de Deus, que conforme você lança a semente, você também já colhe logo em seguida. Existem processos no reino de Deus, que vai muito além da minha capacidade e da sua capacidade. Mas a religião, ela nos coloca dentro de uma caixa, e nessa caixa ela quer nos matar, nos sucumbir. Diz certa feita alguém, e eu não me recordo quem foi, mas eu lembro que eu anotei essa frase. Ele diz que religião é toda a tentativa do homem buscar a Deus. Por isso são muitas as religiões. Evangelho é Deus buscando o homem, por isso só existe um evangelho. Então, religião é o homem tentando buscar a Deus de várias formas. Mas o evangelho é apenas um, porque é Deus procurando o homem. E quando eu digo de Deus procurando o homem, você vai entender isso. Que Ele nos escolheu antes mesmo da fundação. Ele nos predestinou para o caminho de salvação. Então, por mais você naquele dia que você levantou sua mão e entregou sua vida para Jesus, na verdade, nesse dia você reconheceu o que Ele já tinha feito antes mesmo de você nascer. Você reconheceu um sacrifício de um evangelho poderoso. Você não foi reconhecer uma religião, você foi reconhecer o poder de Deus. Por quê, pastor? Aleluia. A religião, ela oferece caminhos que levam o homem justamente a Deus. Mas o evangelho, ele revela um caminho aberto por Deus para o homem. Então, a religião, ela vai mostrar que você deve fazer sacrifícios, que você deve sacrificar para que você receba de Deus. O evangelho, ele está dizendo que se você guardar os mandamentos, permanecer firme, você pode pedir tudo o que você quiser e assim vai acontecer contigo. O evangelho, ele não exige sacrifício. Na verdade, o evangelho, ele te deixa livre. Agora, o fato de ser livre não é dizer que você pode pecar, não é dizer que você pode fazer o que você quer. O fato de ser livre é ser guiado por essa palavra. Você não vai chegar a lugar nenhum querendo viver uma vida no evangelho como você vivia no mundo. Aí você se torna religioso. Por que pessoas saem de igreja? Por que pessoas se afastam da presença de Deus? Porque elas estão debaixo de um jugo. Olha que coisa terrível. A religião, ela faz acepção de pessoas pelo modo dela vestir. O evangelho, independente de como você esteja, ele te ama por causa disso. Aleluia. Por quê? Porque ele quer te resgatar. Ele quer mudar a tua história. Aleluia. Enquanto, querida, a religião, ela vai pedir
o melhor do homem, o evangelho, aleluia, ele cura o que há de pior no homem. Aleluia. A religião quer extrair o melhor de mim, de você, mas o evangelho, ele vai curar aquilo que é pior em mim e você. Por quê? Porque não se pode exigir das pessoas aquilo que elas não podem dar. Então, se você se vestir de uma forma, se você se comportar de uma forma, você é bem-vindo dentro desse ambiente de religião. Mas se você sair daquele protocolo que a religião coloca, você já não é mais aceito. Por quê? Porque o protocolo, ele é mais importante do que o evangelho. Mas o protocolo não cura, o que cura é o evangelho. É a palavra. O que salva não é o protocolo, é a palavra. Oh, aleluia, meu Deus do céu, que palavra. Aleluia, meu Deus do céu. Aleluia. A religião condena o homem que não se assemelha com seus pecados, mas o evangelho, ele salva o homem do pecado que justamente tirou a semelhança dele com Deus. Tudo isso por quê, pastor? Porque, irmãos, existe um peso colocado sobre as pessoas, e aonde muitos estão colocando esse peso, onde nem eles são capazes de sustentar. E é exatamente isso, queridos, que Deus me chamou para fazer. Quebrar jugo. Aleluia, você não pode viver o evangelho debaixo de pressão. Que pressão? Como assim, pastor? Nós vivemos debaixo de pressão. Uma coisa é você viver debaixo de pressão em prática da palavra. Outra coisa é você viver debaixo de pressão, querendo agradar a homens. Querendo adequar a homens. A religião vai fazer você criar uma vaidade, para que você mostre perfeição para homens, para que você possa ter o seu reconhecimento e a sua vaidade, aí você agora tem uma patente, um status espiritual. O evangelho não. O evangelho, querido, ele pega aquele justamente que não é, aquele que é desprezado, aquele que ninguém valoriza, aquele que não tem patentes naturais, mas o evangelho pega justamente aquele e transforma ele para dizer, não é você, mas é quem está em você operando que faz a diferença. Então não é, querido, a religião que vai levar você para o céu. O que vai te levar para o céu é essa palavra, é Jesus Cristo. Não existe outro a não ser Jesus Cristo. Ele mesmo disse, eu sou o caminho, eu sou a verdade e eu sou a vida. Ninguém vai ao Pai se não for por mim. Aleluia. Ou melhor dizendo, ninguém vem ao Pai se não for por mim. Aleluia. Glória a Deus. Já parou para pensar que religião ama os iguais enquanto são iguais? Enquanto você é igual, todo mundo ama. Mas quando você deixou de ser igual, eles não te amam mais. Na verdade, eles nem te cumprimentam. Aleluia. Eu não sei por que Deus mandou falar sobre isso hoje. Talvez alguém esteja precisando disso. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Então, a religião, ele ama os iguais enquanto são iguais. E o evangelho, pastor, ama os diferentes enquanto são diferentes. Tem uma diferença muito grande, queridos. O reino de Deus não faz acepção de pessoas. Deus, ele nos ama de tal forma, em uma, não fique praguejando sobre o mundo. E quando eu digo mundo, porque Deus pagou um alto preço, justamente para resgatar a humanidade. Aleluia. Não diga que uma pessoa não tem mais jeito, quando na verdade Jesus se entregou na cruz por causa dela. Teve jeito para mim e para você? Teve jeito para mim e para você? Eita, Jesus amado. Aleluia. Glória a Deus. Eu tenho estudado, queridos, muito sobre isso. Muitas pessoas, elas têm pegado, através da religião, determinado o que é sagrado. Uns dizem que é tal coisa sagrada, aquilo é sagrado, aquilo. A religião começa a determinar isso. O evangelho, querido, ele vai mostrar de fato o que é santo.
você não tem que se preocupar em caminhar para não pecar. Você tem que se preocupar, ou você tem que guardar a palavra e investir fortemente naquilo que trouxe você até aqui. Não pense você que o Evangelho ele mudou. Não procure novidade naquilo que já está determinado na eternidade. Você não vai achar um Evangelho que concorde com o pecado. A religião você acha, mas o Evangelho não. Por quê? Porque a religião, ela muitas vezes procura adeptos, procura seguidores, procura números. O Evangelho procura filhos, procura discípulos, procura aqueles que guardam, aqueles que não só guardam, mas praticam. É aqueles que abrem mão do seu conforto, que abrem mão da sua como eu posso dizer, um conforto. Você está dentro de não, para mim aqui está muito seguro, minha zona de conforto, aqui para mim está seguro, está muito bom para mim assim. O Evangelho nunca vai deixar você parado, o Evangelho nunca vai deixar você estagnado, o Evangelho nunca vai deixar você conformado, pelo contrário, o Evangelho vai te colocar em movimento, o Evangelho vai fazer com que você mergulhe cada vez mais em movimento. E elas fazem pergunta porque elas precisam sim ser ensinadas, eu concordo com isso, mas muitas pessoas, elas não querem nem se dar o trabalho de abrir a sua Bíblia, elas querem que o pastor seja tipo um guru, que tudo que eles perguntem o pastor saiba responder. Deixa eu te dizer, nós não sabemos de tudo. Por isso que tem coisas que irmãos perguntam para mim, eu falo, rapaz, eu não sei. Pastor, porque eu já li isso aqui, e pode, não pode. Eu falei, rapaz, eu só sei de uma coisa, se tem dúvida, não faça, porque Deus não opera na dúvida. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Então, nós temos que tomar cuidado. E aproveitando, já que eu falei um pouquinho da rede social, cuidado com um novo dialeto que está surgindo, neutro, ok? Aleluia. Fofo, fofa, fofis, linguagem neutra, é justamente para neutralizar o homem e a mulher. Aleluia. Eu vejo crente usando essas expressões, isso é a expressão do inferno. Deus criou macho e fêmea. Seja bem-vindo, seja bem-vinda, seja bem-vindes. Não existe. Pare de entrar nessa vibe. Pare de entrar nesse modismo. Não neutraliza. A Bíblia diz macho e fêmea. Não diz machos e fêmea. Você não tem a unção do Mussum na tua vida. Aleluia. Birites, Cacildes. Pare com esse negócio. Isso é uma linguagem de um grupo ideológico que está querendo justamente neutralizar o homem e a mulher. Ah, pastor, mas se eu for falar, eu quero falar no geral. Ah, que fofo, a língua, ô miserável, tu nem estudou. E está querendo agora neutralizar as coisas. Vai ler um pouquinho, vai aprender. Tem um livro que eu li na minha adolescência, não é livro não, um livreto. Aprenda a falar e escrever corretamente. Me ajudou muito. E ainda assim eu erro. Imagino você que nem teve acesso. Aleluia, para com essa conversa. Senão daqui a pouco você vai ficar, Deus, querendo neutralizar. Aleluia, não faça isso. E conhecereis a verdade vos libertará. Nada com essa moda. Ah, se eu pegar essa mídia da igreja, com uma conversinha dessa na rede social, dava gancho e tudinho, começar pelo líder. Aleluia. Imagine, você chega aqui no culto, bem-vindes. Não pode falar irmãos, né? Porque irmãos é masculino. Irmãs. Ai, te lascar, a conversa troncha é essa, irmão. Aleluia. Então, quando você está no ambiente, no auditório, sejam bem-vindos. Isso aí você já generalizou todo mundo. Não precisa bem-vindos e bem-vindas. Amém? Pelo amor de Deus.
Geração fresca, cheia de mimimi, não conhece a verdade, não é liberta pela verdade. Aleluia. Eu estou falando para quem é crente, viu? Não estou falando para quem está lá fora, não. Porque, irmão, o mundo sendo mundo, para mim não é novidade. O mundo pecando, para mim não é novidade. Pastor, o senhor viu o que aconteceu, o mundo sendo mundo? Desde quando você está admirado com isso? Aleluia. Agora, os religiosos, eles procuram meios de justificar seus pecados. O evangelho não. Um que se arrepende de fato, ele deixa de fazer. Aleluia, louvado seja Deus, e me ame, senão você não vai para o céu. Aleluia, glória a Deus. O que a religião faz? Faz as pessoas cultuar a fé. Como assim, pastor? Faz as pessoas cultuar a fé. As pessoas, não, pastor, mas elas precisam canalizar a sua fé. Elas precisam ver aquele objeto, elas precisam pegar naquilo. O que é isso? Religião. Cultua a fé. E o evangelho, pastor? O evangelho faz você cultuar o autor da fé. É por isso que fé é gerada no meu coração e no teu coração. Aleluia, porque a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Você não fica cultuando fé. Você não fica atrás de amuleto da sorte espiritual para resolver seus problemas. O nome disso é religião. Mas pastor, e como é que eu vou resolver esse problema? Você tem uma boca, tem um coração aí, tem uma palavra que deve estar no teu coração, e quando abrir tua boca tem que sair a palavra. Porque o evangelho é o poder de Deus em operação. O que vai levar você para o futuro glorioso é a palavra de Deus. Não se prenda a isso. Não se prenda. Aleluia, não fique pensando você, aleluia, que não, pastor, mas a gente tem que ver, pastor, as coisas, porque não é bem assim. Um grande homem de Deus, uma pessoa que admirada por tantas outras, amém? Essa pessoa dizendo que o amor de Deus é incondicional. E eu concordo. Esse amor incondicional é justamente para toda a humanidade. Mas a partir do momento que você entregou sua vida para Jesus, não pense você, amém, que o fato de você ser salvo lhe dá o direito de pecar e o amor de Deus é incondicional. Não é. Por quê, pastor? Porque a palavra de Deus ela é muito clara. O jugo que vem sobre aquele que não conhece é um, mas aquele que conhece a verdade não a pratica. Ele diz, era bom que nem tivesse conhecido, porque é redobrado sobre justamente aquele que conhece a palavra e não pratica. Cuidado, não cai nesse engano, não cai nessa conversa. Aleluia, 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 aleluia. Religião, ela vai matar você para impor salvação. Não adianta você ficar dentro de uma igreja se você não tiver o evangelho dentro do teu coração. Não adianta você pode ir ser alguém fiel na sua ida à igreja, mas o que vai fazer você ser uma pessoa vencedora é o evangelho dentro de você. Não pense você que você vai conseguir alguma coisa sendo religioso. O que você vai conseguir nada mais é do que afastar as pessoas de você. A começar pela tua casa. Pastor, como que eu sei que eu sou religioso? Olha para dentro da tua casa. Se o evangelho que você diz que está vivendo, ao invés de incluir as pessoas e aproximar as pessoas, afasta as pessoas de você, você é religioso. Aleluia, é forte. Pode ser que essa pessoa esteja olhando para a tua cara agora e falando assim, tu é religioso, né? Porque o evangelho, ele não julga as pessoas. O evangelho, ele ama as pessoas. Ele atrai as pessoas, ele puxa para perto. Em nome de Jesus, que essa noite você tenha essa consciência. Não julgue. Como é que você vai olhar para uma pessoa que não é cristã, que ela tem seus problemas com seus vícios, e você apontar o dedo na cara dela, você vai para o inferno. Ela não tem discernimento do reino espiritual. Ela não conhece o reino do Espírito. O que você está fazendo? Condenando. Por quê? Por causa da religião, por causa da ignorância. Mas pastor, a Bíblia diz que ela vai para o inferno. Sim,
se Jesus voltar e ela estiver nessa prática. Mas enquanto Jesus não volta, e nós não sabemos o dia e a hora, ame essa pessoa e traga o evangelho para ela de uma forma que ela entre dentro do coração dela. Aleluia! Para condenar já tem o diabo. Não faça isso. Pastor, mas meu parente, pastor, ele é crente, mas ele ainda tem umas práticas assim, ore por ele. Ore por ele. Porque talvez quando ele aprendeu sobre o evangelho, que para ele é o evangelho, a religião, para ele está certo. Agora tenta confrontá-lo com a verdade da palavra. Mas tem muitas pessoas que pegam a palavra, ao invés de ensinar, elas querem bater nas pessoas com a Bíblia. Querem bater com a palavra. Mas o evangelho, querido, ele não é para você brigar. É por isso, irmãos, que esse mundo, grupos ideológicos, partidos políticos, né, imprensa e outros, por isso que eles sentam o pau em cima dos evangélicos. Por quê? Porque eles sabem que o evangélico, eles sabem que o cristão, o verdadeiro cristão, ele não vai revidar da forma como eles fazem. O cristão, ele apanha e ele oferece a outra face. Como? Orando por aqueles que perseguem. Por que não fazem isso com umas religiões que tem aí lá para os Oriente Médio? Porque sabe que se fizer, ele vai morrer. Porque a religião mata em nome da religião. Mas Jesus, ele salva através do evangelho. Aleluia. O evangelho, ele não vai dar um sentimento a você, de você querer matar o teu inimigo. Aleluia. Apesar que de vez em quando, né? Carne quer falar alto. Mas é outra história. Você é no Espírito. Aleluia. Fala, Deus, né? Aleluia. Mas você é no Espírito. Você não vai revidar da mesma forma. É na oração. Pastor, mas eu não vejo nada. Foi chamado para crer. O evangelho faz isso. Faz você o quê? Orar. Ora. Até que... Certa feita alguém falou assim, pastor, e se eu morrer e nada acontecer? Chega perante Deus e fala, eu morri, mas morri crendo. Aleluia. Irmãos, é tão fácil seguir o evangelho. É tão fácil quando você não faz esforço. Sabe, irmãos, eu não me esforço para amar minha esposa. Eu não me esforço para amar meus filhos. Eu não me esforço para amar Deus. Sabe, a religião apresenta um Deus distante, um Deus que está no céu e faz você ter medo de Deus. O evangelho não, ele te apresenta um Deus que também é teu pai e faz você ter temor a ele. E temor é respeito, é honra. Amém? Temor é você saber que ele é absoluto. Não é medo. Eu não prego o evangelho porque eu sou funcionário de Deus. Se eu não for, Deus vai descontar do meu salário espiritual. Se eu não for, Deus vai me botar no gancho. Se eu não for, Deus vai pesar a mão, vai me castigar. Não, eu tenho prazer de fazer isso. Eu amo vir à casa do Senhor. Eu amo pregar o evangelho. Seja na igreja, seja no hospital, seja na fila do mercado, seja na fila de banco, seja onde estiver, eu amo fazer isso. Por quê? Porque é o evangelho. Eu não fico falando para as pessoas, olha, a igreja evangélica, o verbo da vida, que não, eu falo de Jesus. E quando a gente termina de falar de Jesus, ela fala assim, o senhor congrega em qual igreja? Aí eu falo, olha, eu congrego no verbo da vida. É diferente o que o senhor está dizendo. Mas eu não cheguei falando para ela da igreja, eu cheguei falando de Jesus. Porque o que vai mudar a vida de alguém é Jesus. Irmãos, a religião muda a tua maneira de vestir. O evangelho muda teu coração. A religião, ela muda teus hábitos. O evangelho muda o teu caráter. Amém? É diferente. É diferente. É por isso que uma pessoa nova convertida, quando ela chega, ela entregou sua vida para Jesus, todo mundo olha para ela e fala assim, rapaz, tem alguma coisa, que conversa, fulano, isso aí é um cachaceiro,
Isso aí era um prostituto. Esse fulano, agora é crente. Vamos ver quanto tempo vai durar. Eles fazem até aposta para ver quanto tempo o cara vai cair. Mas ele se esquece que o primeiro amor, e você sabe disso que eu estou te dizendo, é a melhor fase. Não deveria ser, né? Mas é uma das melhores fases que a gente tem no cristianismo. É quando você entrega a vida para Jesus. Você aceita tudo. Você topa tudo que Deus fala com você. Tudo que Deus oferece, você pega, você não está nem aí. Depois de um tempo, você começa a ficar meio maduro. E essa maturidade sua começa a fazer com que você comece a questionar agora as coisas de Deus. Sabe uma coisa que eu aprendi no Evangelho? Muitas vezes as pessoas dizem que o silêncio de Deus, né? E umas coisas, querido, que eu aprendi, tenho aprendido nesse tempo, é que o silêncio de Deus, muitas vezes, é para que eu possa refletir nas palavras que eu falei. Amém? O silêncio de Deus não é porque Ele não quer falar. O silêncio de Deus é que Ele quer que eu e você pense no que andamos falando. Porque se o que sai da nossa boca não vai trazer nenhuma vida, você deve refletir, porque palavras também são semente.